no vídeo de hoje vou comentar sobre a tal da inflação dos alimentos. Aparentemente, o governo está preocupado com a popularidade do presidente e chegou até a trocar a equipe de comunicação, a figura do ministro Paulo Pimenta, e o presidente justifica que o governo não sabe comunicar as coisas que vem fazendo. Eu não vou entrar no ponto se isso está correto ou não, esse diagnóstico, é possível que sim, mas eu tenho um ponto aqui que eu não sei se o governo não percebeu ou se simplesmente não divulgou para fora, que é a questão da inflação. Muito mais do que comunicar, que fez obras, que fez projetos, etc., o que pesa no bolso das pessoas e o que faz diferença, a principal diferença de popularidade num país que não está em guerra são dois pontos principais. Se tem emprego, isso tem, pelo menos hoje a gente está com uma taxa de desemprego muito baixa, a renda do trabalho vem aumentando, e a inflação. E aí você pode até dizer que a inflação está controlada, está, embora tenha estourado o teto da meta para o nosso histórico, não é nada muito alto, mas quando você pega o subgrupo de alimentos, cresceu bem acima do IPCA. E mesmo que não cresça, você tem um aspecto que importa muito, que é a percepção das pessoas. Então suponha que a cebola despencou de preço, caiu 20%. Mas se o leite aumentou 15%, né, se a carne, que é super cara, né, pesa muito no orçamento, principalmente quem é mais pobre, subiu 15%, 20%, mesmo que o arroz, o feijão tenha ficado mais barato, as pessoas se apegam, né, elas percebem muito o que ficou mais caro. Né? É um viés cognitivo que a gente tem, que é super natural. E no caso dos alimentos, como são produtos que a gente compra com frequência, diferentemente de um celular, de um liquidificador, sei lá, que também compõe IPCA, e cujos preços estão mais controlados em geral, você tem que, na percepção da população, tudo está subindo, tudo está ficando muito caro. Né? E no caso dos mais pobres, na média, os alimentos de fato estão subindo bastante. Então, é isso, do ponto de vista econômico, que principalmente explica aí problemas de popularidade que o governo possa ter. Bom, meu ponto aqui principal são as ideias. Né? Eu gosto daquela história que se conta do Estadão, né? Que o Gregório teve uma ideia, né? Que era uma espécie de um lema lá que se dizia, né? Que era o segurança do Vargas, né? Que resolveu matar o adversário político dele para beneficiar o chefe. Não deu certo, atirou no militar que fazia segurança e gerou toda uma crise que culminou com o falecimento do chefe dele, do Vargas. E aqui, então, ideias são muito valorizadas, mas não são tão boas. Né? Então, as ideias que têm sido anunciadas aí a todos os ventos, né, vão no sentido de tentar reduzir custos para o setor de supermercados, principalmente, foi o que eu escutei, com o intuito de, enfim, que isso seja repassado para o consumidor na forma de preços mais baixos. Tem alguns problemas aqui, tá? Não acho que não é um absurdo reduzir custos para o setor de supermercados, é um setor super competitivo, então de fato isso pode ajudar, mas ajudaria muito pontualmente, né? Se o preço de um alimento sobe 20%, se reduzir lá o custo do financeiro do VR, ou sei lá o que, você vai ter ali uma margem de redução de custo de 4, 5%, querendo muito. Né? Então isso certamente não tem impacto de curtíssimo prazo e também não vai fazer tanta diferença assim. Tá? Me parece muito mais pautas setoriais que já estavam ocorrendo, que são legítimas, que devem ser colocadas para o governo, e aproveitar a situação para tentar soltar na mídia se pega. Né? Existe muito disso em política pública. Alguém anuncia, o jornalista vai lá e diz, e aí o governo mede a temperatura da recepção das pessoas para saber se avança com isso ou não. Tudo bem, também tem a questão da redução do imposto de importação, né? Ou a antecipação da cesta básica, dos novos produtos que vão compor a cesta básica após a reforma tributária, né? Que entra em vigor em 2033, se eu não me engano. Bom, tudo isso pode reduzir custo de fato, pode reduzir preços de alimentos, mas tem uma questão fiscal relevante. Quer dizer, uma parte do aumento dos preços, né, é porque você tem inflação. Então, quando você tem inflação, né, a gente entende inflação como
em geral, todos os produtos da economia estão ficando mais caros, vamos dizer assim. Então, em particular, o custo de produção das empresas também, empresas agrícolas inclusive, isso repassa para os preços, né? Então, se você tem uma inflação crescente, como a gente tem, e um ruído, né, no mercado de que o governo não está tão preocupado assim, não está se esforçando o suficiente para segurar essa inflação, se você começar a fazer renúncia fiscal agora, vai piorar, né? Então talvez você tente acertar de um lado, mas você piora do outro e no final das contas o resultado é pior, né? Bom, dito isso, né, o que o governo pode fazer? Vou dizer duas coisas que o governo pode fazer. Uma é nada, né? Em geral, o preço de alimento varia com choque de oferta, né? Quer dizer, são as queimadas, são as chuvas que não teve, o que teve demais, ou algum problema de safra mesmo, e isso faz com que você tenha variação de preços. Se você esperar alguns meses, a boa notícia é que os preços voltam para o patamar que tem que voltar, a não ser que você teve algum problema estrutural, né? Quer dizer, o caso do café, talvez, que de fato, há alguns anos a gente tem dificuldade de produzir, né? A gente e os outros países produzem também, até onde eu tenho lido, por questões climáticas, tá? Mas enfim, se tudo, para a maioria dos produtos, você deve voltar a produção para o nível anterior em alguns meses, se o governo não fizer nada, né? Tentar fazer algum tipo de intervenção, que foi uma palavra que surgiu aí na mídia e gerou pânico em todo mundo, é pior, né? Que aí se você tabela preço ou qualquer coisa do tipo, aí você desincentiva a produção e a produção diminui e aí fica ainda mais difícil você manter o fornecimento dos produtos. Pior que ter alimento caro é não ter alimento. Por fim, quer dizer, não fazer nada significa no sentido de especificamente do mercado de alimentos, mas você pode reduzir a inflação, né? Então, se esforçar um pouco mais nesse pacote fiscal, tentar dialogar melhor com a sociedade, maneiras de você reduzir gasto público, talvez cortar subsídio, o que dá para fazer, de modo que a inflação diminua, ou a expectativa de inflação diminua. Com isso, os juros também podem subir menos ou podem até cair, e isso gera todo um ciclo virtuoso para a economia que pode fazer os alimentos ficarem mais baratos daqui a alguns meses. Tá? Por fim, quer dizer, para não dizer que não dá para fazer nada, tem o lado social, que não é econômico. É óbvio que com o aumento dos preços dos alimentos, eles ficam mais caros para quem é mais pobre. Eles pesam mais no bolso de quem é mais pobre. E aí tem que fazer uma análise. Quer dizer, o governo já aumentou no ano passado expressivamente o gasto com transferências, principalmente com Bolsa Família. Quer dizer, esse aumento de custo de vida tem um impacto social severo? Dá para analisar isso de maneira técnica, sem populismo. Se sim, quer dizer, talvez faça sentido você criar algum tipo de repasse temporário para recompor a renda das pessoas, anular o que a gente chama de efeito renda negativo aqui, que é pelo fato do custo de vida ter aumentado, as pessoas ficam mais pobres, né? Dado que elas não conseguem substituir esses alimentos que ficaram caros. Então aí você recompõe a renda e protege o poder de compra dos mais pobres, evitando aí um aumento da vulnerabilidade social. Então a sociedade vai continuar perdendo como um todo, né? Por conta dos alimentos serem ficando mais caros, mas esse grupo mais vulnerável você protege. Isso sim pode ser feito, sempre deve ser pensado nesse tipo de problema. Ok? E você, o que acha sobre o assunto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Meu nome é Renan Pierre. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima.